Boa tarde, Eric. Você consegue Tarde. me ouvir, por gentileza? Consegue me ouvir, Eric? Eu sigo. Ah, sim. Tá ok. Eu vou aguardar mais uns 2 minutinhos ou três. Tem um pessoal aqui tentando se conectar com o aplicativo aqui, o Zoom, né? Uhum. Luciano Henrique. Você me ouve, Luciano? Seu microfone ele está desligado. Luciano, por gentileza, você me ouve? Aham. Ah, sim. Pode manter o seu microfone ligado, tá ok? Uhum. Você, o Eric, tá ok? Eu estou observando aqui que tem mais um pessoal que está tentando manter aqui conexão através do aplicativo Zoom, para a gente fazer, né, efetuar a correção dos exercícios, né, referentes à atividade de geografia. Enquanto isso, pessoal, aqui também é o Cauê Souza Silva, ele também está tentando se conectar. Vou guardar aqui para mim. O Luciano Henrique e o Eric, vocês conseguem me ouvir perfeitamente, é isso? Sim. Aham. Ah, tá ok. Cauê Souza, boa tarde. Por gentileza, você me ouve? O seu microfone, Cauê, ele está desligado. Por gentileza, você tem no cantinho da tela, não sei se você está pelo no celular, no cantinho aí da tela tem tipo um microfone. Você tem que clicar nele aí para você conseguir interagir. Ó, Ah, sim. Cauê, boa tarde. Você consegue me ouvir perfeitamente? sim. Tá ok. É, deixa eu ver. Pessoal, eu vou tentar compartilhar a tela aqui com vocês das correções dos exercícios referente à atividade de geografia, que foi postada hoje no grupo de estudos, tá bom? Ok. Ok. Uhum. Ver se eu consigo fazer aqui o compartilhamento da atividade. É, Pessoal, da forma que está aqui em modo de apresentação, que é a atividade, vocês conseguem visualizar dessa forma aqui ou não? Uhum. Sim. Sim. Da forma que está aqui, vocês estão conseguindo visualizar, então? Sim. Aham. Tá. Ah, sim, não. Então, o Cauê, você consegue visualizar, Cauê? Consigo. Ah, não, beleza. Pessoal, a atividade de hoje, referente à disciplina de geografia, ela estava no sentido assim, abordando o seguinte conteúdo: conflitos e ações, né, nos movimentos sociais brasileiros, no campo e na cidade. Tá ok? Aí, trabalhando a habilidade essencial com nossos estudantes, no intuito, assim, de distinguir e até mesmo analisar
os conflitos e as ações dos movimentos sociais brasileiros, no campo e na cidade, comparando com outros movimentos sociais existentes nos países latino-americanos. O título aqui da nossa atividade, pessoal, era sobre os problemas sociais no campo brasileiro, né? Eu até tinha comentado com vocês com relação ao trabalho infantil, que ele, de certa forma, é um dos grandes problemas no campo aí brasileiro. Assim como aí a disputa aí por terras, né? Envolvendo aí integrantes aí do MST, né? Que é o Movimento Sem Terra, alguns donatários aí de terras, entre outros, envolvidos aí nesses problemas aí, e nessas questões sociais aí envolvendo o campo brasileiro. Deixa eu focalizar aqui na nossa lista de exercícios. A questão de número 1, pessoal, era para poder fazer uma análise, né? O exercício de número 1, façam uma análise da charge a seguir. Aí nós temos aí a primeira charge está escrito assim, enxadas paradas, tá ok? E uma espécie aqui de uma plaquinha escrita assim, latifúndio. E a outra charge, ela está escrita assim, enxadas paradas, e aí a gente percebe bastante aí edificação, né, de prédios, a questão da pavimentação, veículos, né? E a gente percebe que também que tem uma aglomeração de gente, né, com uma plaquinha assim, ouro, compro, né? Então, essas charges aí, no caso, estava fazendo uma posição crítica, né? E aponta os problemas sociais, né? No campo, que tem o seu efeito, pessoal, sobre as cidades, né? E que também expressa, muitas das vezes, aí, pela relação entre a concentração, né, de terras e também a questão do êxodo rural, porque com a mecanização também, pessoal, do campo, boa parte da população que residia em zona rural foi praticamente aí que obrigado a se deslocar aí para a cidade, né, em busca aí de melhores oportunidades. Então, se a gente for fazer uma análise com relação aqui às alternativas que a gente tinha, né, a letra A, B, C, letra D e a letra E, a gente chega a uma conclusão que a alternativa aí, que corresponde às respectivas charges é a concentração de terras e êxodo rural, seria a letra C. Vocês conseguiram realizar este primeiro exercício, pessoal? Sim. Sim, consegui. Ok, Sim. muito bom, muito legal. A alternativa que vocês demarcaram seria essa, a letra C? Sim, seria essa daí. Sim. Seria É essa, essa. né? Ah, sim. Porque se a gente for analisar com relação às charges, está fazendo uma crítica, né? Assumida aí pela charge, né? Que apontam o problema social, né? No campo, que ele tem um efeito sobre as cidades. E que essas questões, ela até que se expressa pela relação entre a concentração das terras e o êxodo rural. Então, praticamente, a gente corrigiu esse primeiro exercício, tá ok? Com relação à questão de número 2, fala assim, índios, poceiros, quilombolas, pescadores, agricultores, ribeirinhos, o pessoal ali que são integrantes do Movimento Sem Terra, algumas lideranças religiosas, né?
a gente percebe que somente nos últimos 30 anos, mais de 1.700 deles foram vítimas de alguns assassinatos em conflitos, né, de terra, ocorridos aí, em praticamente 26 estados do Brasil. Os dados estão inclusos nos levantamentos divulgados anualmente pela Comissão Pastoral da Terra, que é um órgão, pessoal, que ele é pertencente à Conferência Nacional dos Bispos, né, que faz um trabalho aí de registro desde 1985. Ele registra, né, números sobre o tema no país, em específico aí os problemas sociais causados aí no campo. Do total de 1.270 casos de homicídio registrados nas últimas 3 décadas, alguns casos incluem mais de um assassinato. Apenas 108 foram julgados. Então, a gente percebe aí que também a justiça, em específico aqui do Brasil, ela é um pouco conivente com relação até mesmo a investigação, né, destes casos aí, que muitos deles aí incluíram até assassinato do pessoal aí. Não sei se é do conhecimento de vocês, mas se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre o massacre de Eldorado, dos Carajás, que ocorreu no Pará, foi através de de conflito ali, envolvendo integrantes do movimento Sem Terra, certo? Alguns donatários de terra e até mesmo a polícia daquela região lá específica. Eles entraram em confrontos e nesse confronto ocorreram alguns assassinatos e muitas das vezes assim cruéis, né? E que naquela questão ali não se justificava aquela abuso ali de autoridade, né? E tirar a vida das pessoas, né? Então, assim, interessante. Depois vocês puderem fazer uma pesquisa que tá dentro desse contexto aqui, que é dos conflitos, né, no campo. Menos de 10% deles e somente 28 mandantes dos crimes e 86 executores acabaram condenados por seus crimes. Então, isso daqui é fato e está comprovado aí através de registro e documentos pela Comissão Pastoral da Terra, tá ok? Registro, né, dessa impunidade, pode falar a verdade, né, e dessa conivência com a da justiça brasileira aí, com relação até mesmo a investigação desses fatos, né? Um total de apenas 114 pessoas punidas em um período em que ocorreram por baixo 1.714 assassinatos. Então, a gente percebe aí que a porcentagem aí de assassinatos, ela foi muito grande, né, dentro desses conflitos aí no campo. E a gente percebe que ainda, até na atualidade, essas disputas aí esses disputas, conflitos no campo aí brasileiro, ainda ocorrem, certo? E a gente percebe que se há, assim, tipo um atraso com relação aos órgãos aí que mantêm uma fiscalização com relação a essas áreas aí, que teoricamente aí tem falsos donos, né? Através aí de documentos ilícitos, né, da propriedade, documentos falsos, acabam que tomando posse daquela terra ali, sendo que na verdade não é de direito a eles, né? A gente citou o exemplo aí dos grileiros, né, e a dinâmica, né, que eles organizam, até mesmo com a documentação, né? Como que é o processo que eles fazem com a documentação para deixar a documentação até ficar assim com aparência amarelada, né? Como se fosse velha. Duas ações públicas de elevada abrangência, que, se totalmente implementadas, gerariam a expectativa de superar ou reduzir o problema
relatado na reportagem, né? Aí nós temos aí a letra A, recuperação de terras devolutas e anistia a grileiros, né? São os grileiros aí. A letra B, reforma agrária e demarcação de terras, né? Essa questão da reforma agrária, né? Se a gente pegar como exemplo aí o pessoal do MST, eles reivindicam um pedaço de terra para poder desenvolver a agricultura, né? Estão aí falar da agricultura de subsistência aí, que é uma agricultura praticada, né? Uma prática de agricultura onde os alimentos ali produzidos, né? Nas hortaliças aí, entre outros, são alimentos saudáveis. Então, e sem falar que esse pessoal, eles reivindicam o, o seu próprio pedaço de terra no intuito de trabalhar nela e ter, assim, o seu sustento através dela. Então, assim, uma reforma agrária tem estes aspectos, né, como pautas. E também a questão da demarcação de terras, porque é necessário que se faça uma fiscalização e veja, né, com relação a essas demarcações das terras, porque nós sabemos que principalmente nessa dinâmica aí dos grileiros, tem até hoje, né, na atualidade, tem o pessoal aí que tem terras aí com documentos falsos. Então, teria que ter uma fiscalização mais rígida com relação a essas demarcações de terra também, desses documentos, uma série de fatores, né? A letra C, repressão legislativa e a expansão da urbanização. Isso aí está totalmente fora do contexto. A delimitação da fronteira agrícola e a concessão de benefícios rurais. Também não seria. E a letra E, a regularização de posses e financiamento de propriedades. Tá ok? Essa questão de número 2, pessoal, vocês conseguiram realizar ela naquela primeira aula? Não. Não, 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 não. Não consegui, não. não consegui. Não. Essa questão aqui, ela foi um pouco complexa, não foi? Assim, Sim, Sim, foi. foi, não, foi. Foi. uhum. Porque, pessoal, é interessante porque é o seguinte, esse tipo aqui de temática, que a gente está abordando aqui algumas questões voltadas aqui para os conflitos no campo, então a gente percebe que é um tema assim, muito complexo, né? Se a gente for parar assim para pensar o quanto de acontecimentos que ocorrem, né? E muitas das vezes não tem nem registros, né? Com relação a esses conflitos no campo. E a gente percebe aí que tem diversos povos envolvidos, né, nesse processo aí, os índios, né, os poceiros, os quilombolas, até mesmo os pescadores ali de algumas áreas, os agricultores, ribeirinhos, né, ou até mesmo os integrantes ali do movimento Sem Terra e algumas lideranças religiosas. Então a gente percebe que tem bastante aí o pessoal envolvido dentro dessa dinâmica, né, desses conflitos. E é interessante também por parte aí do governo implementar aí algumas políticas para se fiscalizar, né, de uma maneira mais precisa essa questão do campo brasileiro aí. E uma vez que os próprios registros aí da Comissão Pastoral da Terra, que é a CPT, eu já tinha comentado com vocês que ele é um órgão pertencente à Conferência Nacional dos Bispos, né? E faz um trabalho aí de registro aí desde 1985, tá ok? E a gente observa que dentro desses registros aí, a impunidade aí, né? Ainda reina. Há um certo descaso também com relação ao nosso país aí, no sentido de fiscalizar esses conflitos aí ocorridos no campo.
E a gente percebe, segundo os dados aqui, os números da comissão pastoral, que bastante pessoas, né, acabaram que perdendo a vida aí, sendo assassinadas dentro desses conflitos. Então é muito triste a gente ver uma situação dessa. E a geografia em si, ela também, ela trabalha, né, ela aborda algumas questões aí sociais, né, alguns movimentos sociais. O MST é um dos movimentos sociais que a gente pode aí utilizar como exemplo, e que a geografia, ela costuma, né, a trabalhar algumas pautas voltadas para esses movimentos sociais. Pessoal, alguma dúvida com relação a este conteúdo aqui que a gente trabalhou nessas duas aulas? Por Davi? enquanto não. Ele tá lá no Por enquanto não, no que ele nada tá lá? não. 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 Vocês conseguiram compreender com relação aí aos conflitos e a algumas ações aí dos movimentos sociais envolvendo aqui o território brasileiro, Aham. Sim. certo, né? Certo, sim. Essa questão do trabalho infantil, que a gente enfatizou aí na introdução da aula, que eu até coloquei como um dos grandes problemas no campo brasileiro, vocês também conseguiram compreender. Sim. Certo. Não, tá ok. Pessoal, aí eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que participou, né, nesta segunda aula de hoje, né, seja na primeira, seja na segunda aula. Tem alguns alunos que estão, assim, com dificuldade, né, para acessar o aplicativo, a questão da disponibilidade de internet, entre outros fatores que impactou por eles não participarem aqui com a gente. Mas aí, este conteúdo aqui, ele está sendo gravado, né? Até mesmo para o controle lá do pessoal, mas eu vou estar, assim que possível, vou estar fazendo a edição do vídeo, tudo certinho, e vou compartilhar no nosso grupo de estudo lá, essas correções, né? Tanto essa aula, a aula anterior, até mesmo para aqueles alunos ali que quiserem fazer uma revisão do conteúdo ou que não tiveram acesso às correções, né? Até mesmo de alguma explicação. Eu espero ter contribuído, assim, de alguma forma, para a aprendizagem de vocês, né? Nesta nova forma aqui de trabalho, né? Um pouco assim adaptado. Tá ok? Ok. Ok. Então, pessoal, deixa eu olhar Tá aqui. ok. Tá Eu vou- ok, tá ok. Eu vou olhar aqui. A nossa próxima aula, no caso aqui, vai ser aqui na sexta-feira, às 13h40. Tá ok? Ok. 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 Boa tarde, pessoal. Até a próxima aula. Até. Boa tarde. Até.